Boas-vindas a esta nossa imersão visual. Hoje, a gente vai explorar um paradigma radicalmente novo para a psicologia e para o próprio ato de cuidar. É um movimento que propõe uma ruptura bem profunda com aqueles modelos eurocêntricos tradicionais, sabe? O material de hoje nos convida a repensar a saúde mental a partir de perspectivas ancestrais, marginais e decoloniais. Vamos entender como essa teoria nos afasta daquela lógica fria e mecanicista, nos levando para uma prática que integra o corpo, a mente, a comunidade e a espiritualidade de um jeito incrível. Para começar a nossa conversa, imagina só a cena dessa metáfora impressionante que abre a obra original. É baseada numa fábula budista recontada por Paul Beatriz Preciado. A história fala de um jovem aspirante a terapeuta que está subindo uma montanha super íngreme junto com o seu velho mestre. Chegando no topo, no ápice da exaustão, o mestre simplesmente saca uma faca voadora e, com um movimento absurdamente preciso, a lâmina corta a própria cabeça do mestre. A cabeça cai por um lado do precipício com os olhos ainda abertos, enquanto o corpo, ainda se debatendo, desliza lá para o outro lado. Bom, vamos mergulhar nisso. O jovem se depara com uma escolha impossível. Ele corre para pegar a cabeça ou o corpo. A grande sacada é que não existe resposta certa. Esse dilema reflete exatamente o drama fundacional da psicologia ocidental moderna e da ciência como um todo, que é essa violenta separação entre a mente racional e o corpo físico. Historicamente, a gente foi ensinado a tratar as pessoas como meras cabeças pensantes, descartando quase que por completo a vivência corporal e emocional. O resultado? Um modo de atuar quase decepado da realidade orgânica. Mas, felizmente, a gente não precisa cair na armadilha de escolher entre a cabeça e o corpo. Em oposição a essa montanha da decapitação, a obra traz uma força poética bem surpreendente que vem da periferia: a lama do mangue e o humano caranguejo. Olha que imagem forte! A lama não é terra firme e também não é só água, né? É um entre-lugar, um espaço totalmente híbrido. E o caranguejo representa essa integração perfeita, onde cabeça e corpo estão unidos numa coisa só. Isso ilustra que a verdadeira prática psicológica tem que abraçar corpo-mente, jogando fora esses binarismos que a modernidade impôs pra gente. E para curar essa fratura, a gente precisa de uma mudança conceitual urgente. O que nos leva para a parte 1. O que é coracionar? Vamos entender como romper essa fragmentação. Olha, coracionar não é só uma palavra bonitinha recém-inventada não, tá? Trata-se de uma rebelião ativa. É um exercício epistêmico andino sistematizado pelo antropólogo Patrício Guerreiro Arias. O pensamento hegemônico ocidental colocou a razão no centro absoluto de tudo e meio que chutou a afetividade lá para escanteio. Coracionar busca exatamente quebrar essa fragmentação colonial. A ideia é tirar a razão desse pedestal absoluto e colocar o coração e o afeto de volta no centro de como a gente produz conhecimento e de como nos relacionamos no espaço clínico. E aqui cabe um aviso super importante. O conceito de coracionar não exclui a razão de jeito nenhum, nem levanta a bandeira de anti-intelectualismo. Pelo contrário, a proposta aqui é nutrir a razão com afetividade, é alimentar o conhecimento formal com sensibilidade, para que a razão perca aquele caráter historicamente conquistador e perverso, porque no fundo, a gente só conhece de verdade algo quando consegue experienciar o que aquele conhecimento produz dentro da gente. Isso nos introduz ao cerne do problema histórico que as práticas tradicionais enfrentam. Vamos para a parte 2, rompendo a razão colonial. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é o contraste profundo dessa dinâmica. De um lado, a gente tem o mechanos, que representa aquele pensamento reducionista moderno, uma engrenagem fria que vê o ser humano simplesmente como uma máquina, ignorando toda a interdependência da vida. Do outro lado, a gente vê a sabedoria ancestral, totalmente integrada à comunidade e à natureza. Ou seja, onde o mechanos quantifica e destrói, a sabedoria originária vai lá e conecta, dando vida através dos rituais e de uma visão holística incrível da existência. E sabe qual é o perigo real dessa visão mecanicista? Quando a ciência ocidental se coloca como a dona absoluta da verdade, acontece o que o texto chama de epistemicídio. Uma palavra forte, né? Isso significa marginalizar, silenciar e até assassinar outras maneiras de conhecer e de cuidar que não cabem naquela caixinha euro-estadunidense. Fugir desse racismo epistêmico exige repensar urgentemente as bases do que a gente chama de terapia. Compreendido esse peso histórico gigantesco, a gente passa a analisar a solução proposta pelo material. Vamos para a parte 3, Clínica Cosmos e o cuidado transpessoal. Então, o ponto crucial aqui é o próprio nome, clínica.
escrito com a letra K. Não é só um detalhezinho estético, não. Historicamente, clínicos se refere àquela prática passiva à beira do leito, sugerindo até uma submissão de quem é atendido ao olhar dominador do terapeuta. A escolha da letra K homenageia o termo grego klinamen, que traz a ideia do desvio criativo, da potência de vida e da expansão. A clínica aqui é uma força em movimento contínuo, que simplesmente se recusa a ficar presa numa caixa. Seguindo a mesma lógica, o cosmos dessa clínica também é com K. Ele foge daquela ideia limitada de um universo só físico. Esse cosmos é uma verdadeira cornucópia plural que avança ao mesmo tempo pela matéria, pela biologia, pela mente e também pela dimensão espiritual ou divina. É o reconhecimento puro de que não existe um único ponto de vista universal. A realidade é um pluriverso maravilhoso e quem atua na área do cuidado precisa, antes de tudo, respeitar essa multiplicidade. A metodologia que sustenta essa clínica toda reflete muito bem essa pluralidade. É algo essencialmente mandálico, comunitário, super inspirado nas rodas de samba, na capoeira e nos rituais dos povos originários. O princípio não é a competição de quem sabe mais, mas sim a cooperação. É o que a obra chama de coreografia de pensamento. Vários saberes entram na roda, valorizando a sabedoria coletiva para construir um cuidado que sirva de verdade a toda a comunidade. E para amarrar de onde vêm esses conceitos todos, a gente entra na nossa parte 4, rumo ao pluriverso amé-africano, uma verdadeira encruzilhada de saberes. Esse pluriverso se apoia fortemente no améfrica-perspectivismo, recusando a ideia de depender só de autores europeus ou norte-americanos para entender a mente. A base conceitual se expande de um jeito lindo, puxando o perspectivismo ameríndio, a filosofia Ubuntu, onde a gente só existe através da comunidade, a afrocentricidade e sabedorias populares como o catimbó de Jurema e o pensamento oriental não linear. É uma encruzilhada riquíssima que devolve a profundidade ao cuidado transpessoal. O resultado dessa junção enorme é o que chamamos de espiritualidade incorporada. E atenção aqui. Não tem espaço para aquele materialismo espiritual egocêntrico, focado só no seu próprio umbigo e na sua paz interior, desconectada do mundo, tá? A espiritualidade decolonial apresentada aqui tem os pés fincados na terra, na ecologia e na ancestralidade. O nosso corpo participa ativamente. Ele vira o território vivo onde a conexão com o sagrado e o respeito à natureza realmente acontecem na prática. Isso ilustra brilhantemente o objetivo final dessa intervenção de cuidado. A clínica Cosmos Transpessoal pega aquele ego moderno, isolado e narcisista, e dá uma bela desestabilizada nele. O processo terapêutico vira uma jornada de subjetivação conectada e permeável. O cuidado deixa de ser um mero ajuste de uma peça quebrada na máquina para se transformar exatamente nessa comunhão profunda e multidimensional que a gente está vendo nessa citação. Bom, a gente acompanhou aqui uma reconfiguração absurda e profunda sobre o que é ser um sujeito de cuidado e como o saber deve ser construído, né? Diante dessa proposta forte de nutrir a razão com o afeto e honrar as vozes do Sul global, fica a grande reflexão final. Como a gente pode, na prática, descolonizar as nossas próprias visões sobre o cuidado e a saúde mental no dia a dia. Esperamos que esta análise visual tenha plantado essa semente e acendido a curiosidade de todo mundo para abraçar a pluralidade nas relações humanas. Um abraço e até a nossa próxima imersão.